Moçada, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do momento que você está vendo essa aula gravada. E já deu para ver, né, que a gente continua pobre, agora mais pobre, porque perdemos a música, né? Mas você sabe, cortou o auxílio emergencial pela metade, então ficou mais complicado para a gente também, né? Mas vamos seguindo lá na Botânica, tá joia? E, claro, com a presença, ilustre presença do nosso querido Paulo Henrique. Fala aí, Paulinho. Oi, pessoal, tudo bem? Continuamos pobres, sem vinheta, sem música, mas com muito amor pela botânica. Lembrando que botânica é só amor, é só alegria. Esse conteúdo é uma delícia de ser estudado, gente. É só alegria. E claro, né, a gente já começa o momento aqui de interação, já com essa energia bem alta. E aí, independente do momento que você esteja assistindo a sua aula, desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, enfim. Vamos estudar, que é importante. E, claro, agora eu passo a palavra para o mestre da botânica, professor Marcos, para introduzir um pouco do nosso assunto dessa aula. Então, perfeito, Henrique. Olha só, a gente vai conversar, pessoal, sobre reprodução em briófitas e pteridófitas. Lembrando que nessa reprodução, o que ocorre é justamente o seguinte: nós temos aquele mesmo ciclo que foi assunto da aula gravada da semana retrasada, e a gente tem conversado sobre ele em sala. Foi assunto também da aula de atividade ao vivo da semana passada, com aquelas questões que vocês precisaram resolver e a gente deu uma conversada sobre elas. E é exatamente o ciclo haplodiplobionte. Então, esse nome a gente vai usar direto, esse ciclo, esse nome vai fazer parte da nossa rotina e é um ciclo comum a todas as plantas, com alguns detalhes importantes só para a gente relembrar rapidamente antes de nós avançarmos. Lembrando que é um ciclo que tem uma alternância de gerações. Uma geração diploide, que é o esporófito. Lembrando que esporófito é a planta que produz esporos. Produz por meiose espórica. É um mecanismo onde já vai ter variabilidade genética na produção desses esporos haploides. Esses esporos vão germinar, vão se dividir, e nós vamos aí ter a geração de uma segunda fase de vida. Exatamente uma fase de vida, ampliar aqui um pouquinho, a fase de vida haploide. Então, a segunda geração, que é chamada de gametófito, exatamente porque é a planta que produz gametas. E nesse processo de fertilização, gameta masculino e gameta feminino se unindo, nós temos aí mais outra mistura de material genético. Resultado, um zigoto diploide com maior variabilidade genética. Ele vai crescer e, justamente, um novo esporófito é formado. Isso é só para a gente relembrar rapidamente esse ciclo. E agora, quem vai conversar com vocês é o Henrique, justamente colocando, né, com tudo sobre as briófitas novamente. Então, vamos dar uma olhada, vamos ouvir o Henrique. Então, pessoal, as briófitas, né, as famosas plantas de sombras, plantas que vivem em locais sombreados e úmidos, isso justamente pela ausência de cutícula nos seus filóides. Lembrando que essas plantas não têm essas estruturas muito estabelecidas, como raízes, caules e folhas, recebendo o nome de rizoide, cauloide, filóide, conforme a aula ao vivo das semanas passadas. Vamos lá. Quando a gente pega e observa uma briófita, eu vou pegar como exemplo o musgo, que é o mais comum, a gente tem que lembrar o seguinte, que aqui, pessoal, como o professor Marcos falou, existem duas fases da planta, o gametófito e o esporófito. O esporófito é uma estrutura que produz esporos, o gametófito produz gametas. Só que tem uma exclusividade aqui dentro das briófitas. Por quê? Quando você olha uma briófita, eu trouxe aqui para vocês o musgozinho, tá? E olha só, gente, nós somos chiques. Nós temos um musgo, tá? Sendo mostrado em um pires de porcelana. Eclair Homestyle. Ok, chiquérrimos. A do auxílio emergencial foi tudo isso aí. Impressionante. Impressionante. Antecipei meu 13º. Antecipei meu 13º e comprei minha porcelana.
Abafa. Então, nós temos o musgo, pessoal. Parece uma saladinha, mas, por favor, não vai comer, tá bom? Cuidado. Gente, quando você olha essa planta, quando você olha esse musgo, tá bom? Você vai perceber que isso aqui é um gametófito, tá? Quando você vai observar o musgozinho aí pela vegetação, perto de uma cachoeira, você vai perceber que o gametófito ele vai perdurar, que o gametófito ele vai ser a fase duradoura, que é essa parte que o professor Marcos está marcando, essa parte verdinha, tudo bem? Então, o gametófito vai estar ali sempre produzindo novos gametas. É claro que aqui no meio não dá para poder diferenciar muito bem, porque se trata de uma criptógama, uma planta com órgãos sexuais escondidos, mas nós temos um gametófito masculino e um gametófito feminino. O gametófito masculino recebe o nome de anterídeo e o feminino de arquegônio. Não precisa decorar, só gente doida que decora, tá? Eu acredito que o professor Marcos também decorou. Ele decorou toda a enciclopédia, o Google, ele sabe tudo. Então, anterídeo e arquegônio não deve ser muito diferente. Só que é o seguinte, pessoal, em cima do meu gametófito feminino, tá bom? Olha só o que vai crescer, meus amores. Deixa eu ver aqui se eu consigo apontar para vocês. Vai crescer uma estruturazinha, tá? Parece uma bolinha ali em cima, ó. Tá bem aqui um pouco mais clarinha. Um esporófito. Esse esporófito, ele é até com uma coloração diferenciada. Ele nem é verdinho. Isso por quê, pessoal? Porque esse esporófito não tem clorofila. E ele cresce justamente a partir do desenvolvimento do zigoto, a partir do desenvolvimento do embrião, que fica retido no gametófito feminino. O gametófito feminino, por ser clorofilado, principalmente ele é a clorofila A, né? Nós temos que lembrar desse detalhe, a clorofila B ela é uma acessória. O gametófito faz fotossíntese e acaba nutrindo esse esporófito. Então, a gente chega ao seguinte resumo. Olha só, o gametófito, ele é haploide, tá bom? Ele é clorofilado e ele é a fase duradoura. Então, o tempo todo a minha plantinha está ali produzindo gametas, certo? Gametas masculinos, gametas femininos. O esporófito que cresce em cima do gametófito feminino, ele vai ser diploide. A gente já vai dar uma observada no porquê que ele é diploide. Ele não tem clorofila, ele é aclorofilado. E ele vai ser nutrido, ele vai depender do gametófito feminino. E é uma fase temporária, uma fase transitória. O que quer dizer isso? O esporófito vai aparecer, vai liberar os esporos e ele vai sumir, ele vai desaparecer. O que vai ser mantido vai ser o meu gametófito. Por isso que a gente chama de fase duradoura ou fase dominante, o gametófito, e o esporófito de fase temporária ou fase transitória. Vamos dar uma olhada no ciclo agora de uma briófita? Para vocês verem que coisa mais linda. Olha só, primeiro, vamos pegar aqui, galera, os gametófitos. Nós temos um gametófito masculino, que o professor Marcos vai marcar aí para a gente. O gametófito masculino, que é chamado de anterídeo, não precisa decorar esse nome. E o gametófito feminino, que é o arquegônio, tá bom? Agora entenda uma coisa. Cada gametófito vai produzir os seus gametas por mitose. Lembre-se que nas plantas os gametas são produzidos por mitose. O gametófito masculino, ele vai produzir por mitose o anterozoide, que é um gameta flagelado, ele é nadante, ele vai precisar da água, que nós temos uma alta dependência da água, que ele vai nadar até o gametófito feminino, até chegar lá no arquegônio, até chegar no gametófito feminino. E guardadinho dentro do gametófito feminino, nós temos a oosfera, que é o gameta feminino. Professor, o que eu tenho que guardar aqui? O nome dos gametas, tá bom? Anterozoide masculino, oosfera feminino, ambos haploides. Esse gameta ele vai nadar até o gameta feminino. Ele vai entrar lá dentro do gametófito e vai encontrar o gameta feminino. Agora perceba uma coisa, galera. Lembrem-se que nós falamos nas aulas. Nunca, jamais, o gameta feminino vai atrás do gameta masculino. O gameta feminino fica ali paradinho, dominando toda a situação. O gameta masculino que lute,
para chegar até o gameta feminino. Isso as plantas mostram o tempo todo, né? Mostrando o empoderamento feminino. Professor, já vem você de novo aqui falar que as mulheres mandam. É um simples relato, né? Acho que todos concordamos com isso. Ou não. Mas vamos lá. Olha só. O Eles dizem gameta masculino. que mulher não manda é porque você ainda não se casou. É Então, verdade. aguarde. O tempo dirá. O tempo dirá, o tempo dirá. Galerinha, o gameta masculino então vai nadar e vai encontrar o gameta feminino. No momento em que ocorre esse encontro, forma-se o zigoto, tá? Isso dentro do gametófito feminino. Percebam o que vai acontecer dentro desse gametófito feminino. Vai começar esse zigoto, que agora é diploide, ele vai começar a sofrer mitoses, e vai formar uma estrutura chamada esporófito. Olha só, eu estou aqui segurando o gametófito com alguns esporófitos em cima, tá? Então, eu posso inferir que aqui é um gametófito feminino, porque tem esporófitos crescendo. Então, esse esporófito, ele vai ser diploide, por quê? Porque ele veio da mitose desse embrião. Esse esporófito cresce, certo? E aí, ali dentro vai ocorrer uma meiose espórica, como o professor Marcos já citou. No momento em que ocorre a meiose espórica, vai ter a formação dos esporos. Esses esporos agora haploides, porque eu tinha células diploides, sofreu meiose, tenho células haploides. Eles caem, germinam e desenvolvem novos gametófitos, tá? Novos gametófitos masculinos, novos gametófitos femininos e recomeça todo o ciclo, tá bom? É o que nós temos que lembrar lá da nossa musiquinha, não é? Eu não vou cantar, mas eu vou recitar. Que a briófita é pequena, sem sistema vascular. Anterozoide e osfera estão tentando fecundar. Mas para isso acontecer, tem que ter água. Plim, 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 caem os esporos. Plim, 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 vão germinar. E o gametófito irá se formar. Vocês entenderam? Guardou aí? O Henrique explica essa parte, né? Oi? Vocês entenderam o que é o Henrique que explica essa parte? Vocês entenderam, né? A poesia é peculiar. A poesia. É uma paródia daquela música, né? Toma um banho de lua, pirararara, fico branca como a neve, parararara. Parei, gente. Chega de pagar amigo. É da época da minha mãe. Meu Deus. Eu duvido que alguém conheça, né? Justamente por conta disso. Mas, se alguém conhece, essa é a poesia do Henrique. Tem vídeo de músicas gravadas, depois eu coloco para vocês. Depois. Vamos dar uma olhadinha no próximo? Mas o legal, pessoal, assim, desculpa te interromper, Henrique, mas justamente com essa explicação do Henrique, a gente observa que é um grau de complexidade, mesmo em plantas estruturalmente tão simples. E é o que a gente observa. Parece aqui, né, na figura, que o gameta está voando, né, de uma planta para outra, mas é porque apenas para visualização elas estão dispostas de forma distante aqui. Mas normalmente elas ficam como nessa situação que está aqui em cima, ou como, né, nos musgos que o Henrique está mostrando também. Então, justamente, é algo que a gente observa. As plantas ficam muito próximas. Daí a questão dessa dependência de água. Vamos fazer um contraste com o próximo grupo, né, justamente com o próximo slide que o Henrique vai explicar também. Gente, muita gente pergunta, né? Por que as briófitas são tão pequenas? Justamente a minha pequena poesia que fala, porque elas são avasculares, não tem tecido de condução, não tem xilema e floema, tá bom? O transporte de água e de nutrientes aqui é feito célula a célula. A água vai por osmose e os nutrientes vão por difusão. Já nas pteridófitas há uma grande conquista com o surgimento dos vasos condutores, o que favorece o tamanho da minha planta, favorece a distribuição do trabalho e, consequentemente, o surgimento de raízes, caules e folhas, que nós vamos ver na nossa próxima aula, certo?
E Justamente. aí, agora... Oi, perdão, Henrique. Ah, imagina, eu ia falar que agora o professor Marcos ele vai assumir essa parte das pteridófitas, tá? Essa parte mais, assim, que tem um tchan. Eu costumo dizer rapidinho, professor Marcos, que as pteridófitas são as plantas do amor, que ao invés das pessoas darem buquê de rosas para as outras, podia dar uma samambaia, porque o gametófito, né, ele lembra um formato bem vago de um coração. Eu não sei se você vai conseguir mostrar aí no ciclo, mas tem um formato de coração. Então é muito lindo, porque o gametófito aqui, você vai lembrar, você vai olhar a forma e falar assim, nossa, parece um coração, é a planta do amor. E um buquê de flores custa R$ 120, uma samambaia custa 15, e vai viver mais. Tá bom? Pode falar, professor Marcos. Tudo bem. Vocês entenderam porque a gente se diverte tanto trabalhando? O Henrique não existe, gente. Eu vim de outro mundo. E justamente ao analisarmos essas pteridófitas, né, como o Henrique colocou, exatamente as primeiras plantas com vasos condutores, ou aquelas primeiras traqueófitas, né, já que traqueia é tubo ou vaso. Então são as plantas com tubos, plantas com traqueias, plantas com vasos. E elas crescem muito mais. O transporte já é muito mais eficiente. Então a gente observa um desenvolvimento muito mais significativo, a ponto de nós termos até algumas samambaias atingindo 3 a 5 metros de altura, é a chamada samambaia-açu, que vem do Tupi-Guarani, quer dizer planta gigante, né? Samambaia gigante. Então, justamente, é uma mudança significativa, uma novidade evolutiva que consolidou a conquista do ambiente terrestre. E isso foi fundamental para que as plantas começassem a se espalhar um pouco mais no ambiente terrestre e cada vez mais o grau de complexidade aumentasse. Pelo fato de também apresentarem aí os vasos, são as primeiras plantas que têm, de fato, vou só avançar aqui um pouquinho, já volto lá, tem de fato raiz verdadeira, caule verdadeiro, folhas verdadeiras. Justamente graças à presença desses vasos nessas estruturas. O Henrique estava falando há pouco que as briófitas têm cauloide, filoides e rizoides. Justamente estruturas ainda muito simples, uma estrutura avascular. Por isso o termo rizoide, cauloide, filoide, porque não se trata de uma estrutura vascularizada, não é uma estrutura com o mesmo grau de complexidade que a gente observa em uma samambaia, por exemplo. E aí, nessa situação, a gente tem algumas mudanças naquele quadro resumo que o Henrique estava comentando há pouco nas briófitas. Olha só que legal essa situação aqui. Enquanto lá nas briófitas o esporófito era o aclorofilado e dependente do gametófito, a fase dominante lá nas briófitas era justamente o gametófito. Aqui, olha só a mudança radical nessa história. A fase temporária é o gametófito. Então, o que a gente observa? Vai ter uma mudança legal aqui acontecendo. O esporófito é a fase duradoura, é a fase dominante. Então, quando a gente olha para uma samambaia, olha para uma venca, a gente está vendo é aquele esporófito grande ali. Então, essa é a situação, porque é a fase duradoura. E o que é legal nessa história é a gente pensar o seguinte: lá nas briófitas, o esporófito era aclorofilado, dependente do gametófito. Aqui, olha só que legal a situação, como muda. Ele é inicialmente aclorofilado, o esporófito, mas depois começa a síntese de clorofila, em especial a clorofila A, que é o principal pigmento fotossintetizante. O gametófito, ele é clorofilado no início, a gente já vai dar uma olhadinha nisso. Mas o que é interessante é que o que está acontecendo? Isso é só no momento inicial, essa dependência. Depois, o processo todo começa a mudar. O que vai acontecer? O esporófito, ao se desenvolver, suga as reservas nutritivas do gametófito. Então, o gametófito morre para que o esporófito viva, para que o esporófito continue crescendo. Então, é uma situação muito bacana
que parece assim, é um processo só de desenvolvimento, mas existe uma sinergia, um equilíbrio em tudo isso que está acontecendo. E aí, vamos entender por que o Henrique falou, né, da samambaia ser a planta do amor. Eu não acho, tá bom? É Eu não acho. lindo, é linda, gente. Não dê buquê de rosas, dê uma samambaia. É muito mais poético, é muito mais lindo, muito mais, assim, maravilhoso. Eu não tenho uma samambaia, mas eu tenho uma venca, tá? Mas eu comprei, no caso, é amor próprio mesmo, tá Então, bom? pois é, eu particularmente não acho que é a planta do amor, mas enfim, acaba não tendo problema para a gente analisar a reprodução delas, né? Que não vai Não depender de uma laminazinha de água, vai depender de um pouquinho de água para ela acontecer. O que é interessante é que, por exemplo, quem tem samambaia em casa, às vezes fica intrigado com a presença dessas bolotinhas aqui embaixo das folhas. Essa é uma situação muito legal que nós chamamos de soros. E a gente vai entender o que é isso e por que fica aquele pozinho embaixo da samambaia nessa fase reprodutiva. Vamos dar uma olhadinha, o que está acontecendo? Qual é a relação disso aí? Então, justamente ao acompanhar o ciclo reprodutivo, novamente é um ciclo que tem uma alternância de gerações do mesmo jeito, é o mesmo ciclo haplodiplo biôntico. Vamos pegar a parte que a gente mais conhece. Você está com a samambaia aí em casa, ou no jardim do prédio, ou no jardim de casa, enfim. Você está vendo isso aqui, ó. Você está vendo o esporófito. E aí, quando chega essa fase reprodutiva, a gente enxerga as bolotinhas, né, embaixo das folhas. Essas bolotinhas são chamadas de soros. E aí, o que tem em cada uma dessas bolotinhas? Justamente bolsas de produção de esporos. Cada bolotinha dessa ampliada é isso aqui, ó, um conjunto de bolsas de esporos. Lembra quando a gente fala que ângio é caixa ou bolsa? Então, um esporângio, uma bolsa de esporos. Cada bolotinha dessa, cada soro, é uma bolsa de esporos. E aí o que a gente vai observar é justamente o seguinte: aconteceu meiose. Meiose é divisão reducional. Células diploides para células haploides. E aí o que a gente observa? Esporos são liberados. É o pozinho que a gente vê embaixo da samambaia. É o pesadelo de quem tem pet em casa, que geralmente eles ficam espirrando, tem alguns que vomitam até, por conta de reação alérgica a esses esporos. E aí o que vai acontecer? Pode falar, Henrique, conta lá a história. É porque eu tinha uma samambaiazinha, mas eu tive que tirar por causa da Xé e da Areta. Apesar que elas espirravam muito, mas essas cachorras também já comeram cactos e sobreviveram. Estão vivas, tá? Comeram meus cactos. Só Mas essa os situação que o professor Marcos falou aconteceu com as minhas cachorrinhas. são cães que ele é tutor, né? Mas pai é da mesma espécie, né? Então, assim, ele é tutor dos cães, na realidade. Então, é o nome dos cães dele, né? São duas fêmeas, né? E são alérgicas à samambaia. Super ladies, finíssimas. Tá bom, a gente acredita, né? Acredita, tudo bem. Então, nesse processo, pessoal, o que ocorre? Esses esporos são liberados. Fica o pozinho lá embaixo da samambaia. O legal é que o esporo é seco, é leve, ele é facilmente levado pelo vento. Caiu em um substrato, em um solo que tenha nutrientes. Resultado, o esporo está justamente nessa situação aqui. Deixa eu tirar esse o que está acontecendo? Esse esporo, ele vai justamente germinar e formar o que a gente chama de prótalo. Prótalo é um nome do gametófito. Ah, precisa saber o nome dele? Marcos Henrique? Não, não precisa. E aí vem a situação que o Henrique afirma que isso aqui é um coração. Lembra, ó? Com muito esforço, né? Lembra um coração,
Mas esse é o gametófito. Esse gametófito que é clorofilado, ele vai ter aí duas regiões, uma região masculina, uma região feminina. Resultado, olha só, região masculina está aqui, justamente produzindo gametas flagelados, os anterozoides. Eles precisam só de uma laminazinha de água, uma gota de água, para que eles consigam nadar até a oosfera. Então, a oosfera está lá, grande, esperando a chegada de um anterozoide. Então, o que está acontecendo? No momento em que ocorre essa fecundação, anterozoide mais oosfera, vem aquele processo de renovação, justamente que vai originar um esporófito jovem. Como que é isso aqui? Olha só, se a gente ampliar, ele aparece dessa forma. É o que a gente chama aqui de esporófito jovem. Você tem esse, prepare-se, ela está crescendo, ela está reproduzindo e está formando novas estruturas, como essa aqui, novos esporófitos. Isso significa que ela vai ocupar mais espaço, vai ficar mais frondosa, mais chamativa, tá certo? E aí, pessoal, o que a gente analisa nesse mecanismo? A presença, né, tocou o nosso tempo aqui, né? A presença de uma lâmina de água, ela é crítica. Apesar das pteridófitas terem consolidado essa conquista do ambiente terrestre, ainda existe uma pequena dependência de água. E essa dependência acaba com o surgimento de um grão de pólen, mas esse é assunto para a nossa próxima aula gravada, que vai envolver as gímeno e as angiospermas. Eu tenho certeza que o Henrique quer acrescentar algumas coisas aqui. Eu só gostaria de reforçar, gente, que não tem como, que é lindo. É um processo lindo de se ver, tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas. E o momento em que o esporo germina e forma esse prótalo, que é um coração, que é lindo, sabe? E você vê a vida se renovando, você vê um esporófito novo saindo, você vê a planta crescendo, não tem uma coisa mais linda, não tem algo mais amoroso. Então, você vai dar de presente uma samambaia para uma pessoa, onde vai ter prótalos sendo formados em formato de coração, e ela sempre ali se regenerando, ela sempre formando novos esporófitos, sempre formando novas folhas. Isso é lindo, é romântico e custa apenas R$ 15. Tá bom? Tendo dar uma samambaia para a pessoa que é o seu objeto de desejo. Mas as pessoas são diferentes. Quem sabe você dar uma samambaia chama a atenção, né? Mas convém você dar a samambaia com uma figura desse círculo também, para poder e uma explicação. Explicar bem por que essa história de planta do amor. Na dúvida, faça o de sempre. Fique com Saiam do clichê. Do clichê, saiam do clichê. Seja clichê, o clichê funciona também. Pessoal, só agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado aí pela presença. Muito obrigado por assistir mais essa nossa aula gravada. Vai lá, Henrique. Gente, um beijo enorme, muito obrigado, tá? Aqui é com muita animação sempre, é um processo lindo de se ver, botânica é uma paixão minha e do professor Marcos, então é um prazer trabalhar esse conteúdo com a pessoa que também gosta muito e foi maravilhoso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Fica aqui meu agradecimento, até a próxima aula, até a conquista definitiva das plantas do ambiente terrestre. Aguardem, novos episódios virão. Novos episódios. Dependência total da água. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Beijo.